grandes cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta. Olá, assinante, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Em Pauta, a sua revista eletrônica semanal na cidade de Anápolis. Agradecer antes de você, né, que está aqui no canal 14 conosco, mas também a turma que está conosco aí no nosso canal no YouTube. Não se esqueça, youtube.com/programa em pauta, se inscreva no canal, dê o like, que é tão bacana e importante, e melhor ainda, ative o sininho para receber em primeira mão as edições aqui dos nossos programas. No programa de hoje a gente recebe o quadro Mulheres em Pauta e conosco doutora Edna Marleles, advogada, e Edna Mendes, gestora pública. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Blenda. Oi, Edna. Oi, telespectadores. Bom estarmos aqui novamente e é um prazer sempre imenso aqui na companhia de vocês. Edna, seja bem-vinda. Obrigada, Blenda. Olá, doutora Edna. Telespectadores, é muito bom, né, estar com vocês mais uma vez, é sempre um privilégio estar aqui, né, e com vocês aí do lado, nos acompanhando. Tenhamos um programa excelente e que vocês estejam conosco, tá, em todas as etapas aí. Durante toda essa semana, né? Estamos aqui juntinhos. Olha, no último programa que nós tivemos, nós falamos, na verdade, sobre a intolerância e ao longo da semana nós discutimos os vários ramos da intolerância, principalmente na intolerância política, e nós estávamos passando justamente por um processo eleitoral. Bom, novembro, já passamos desse processo eleitoral, todos já foram eleitos, eleitas, enfim. Mais uma pauta que a gente precisa voltar aqui para o nosso núcleo feminino, que é a análise do número de mulheres eleitas nesta eleição. A gente precisa fazer um balanço, né, da presença feminina em todos os locais, e em especial agora no processo da eleição, né, no ramo da política. Olha, vamos segundo aqui a fonte G1, mesmo com a melhoria na representatividade feminina de uma forma geral no legislativo, a proporção de mulheres segue abaixo do encontrado na população brasileira do país. A cada 10 pessoas, 5 são do sexo feminino. E a ausência de mulheres no futuro governo federal vem também nessa contramão do processo eleitoral e dessa, digamos assim, dessa moda importante e que precisa, da verdade, não diria moda, mas diria a inclusão da mulher nas redes sociais e no meio político também. A rede social não fala só internet, tá? Rede social eu falo assim, realmente no social, em todos os meios que nós convivemos. E ainda, segundo fontes aqui do G1, número de mulheres eleitas se mantém no Senado, mas aumenta na Câmara e nas Assembleias. 7 mulheres foram eleitas para o Senado esse ano. Já na Câmara foram 77 deputadas, um aumento de 51% em relação à última eleição em 2014. O número de deputadas estaduais também cresceu, 35%. Em 2010, que foi a última eleição para senador, 2/3 do Senado foram renovados. Apenas 7 mulheres foram eleitas senadoras. E no pleito deste ano, de 2018, a gente ainda continua trazendo os dados aqui para você, para a gente começar a debater aqui junto com as meninas. O número se repetiu. 7 senadoras representam 13% dos eleitos nesse ano. Apesar disso, nenhuma mulher foi eleita para o Senado em 20 estados. Em 3 deles, Acre, Bahia e no Tocantins. Não houve candidatas. Não foi nem que elas não foram eleitas, não houve candidatas. Já na Câmara Federal, houve um aumento de 51% no número de mulheres eleitas em relação à última eleição, em 2014. O número passou de 51 para 77 deputadas. Isso quer dizer que a Câmara teve 15% de mulheres na sua composição. Apesar do número de deputadas federais, 3 estados não elegeram nenhuma mulher no cargo, que a gente já falou aqui também, né? Amazonas, Maranhão e Sergipe. Considerando os deputados estaduais, as mulheres são
são 15% dos eleitos. Foram 161 deputadas, um aumento de 35% em relação à última eleição para o mesmo cargo em 2014. Alguns casos chamam a atenção, como o do Mato Grosso do Sul. Esse foi triste. Dos 24 deputados estaduais eleitos, nenhuma é mulher. E a gente traz para a Assembleia Legislativa aqui de Goiás, 41 vagas que nós temos na Assembleia, apenas 2 mulheres, uma representação de 5%. Edna e Dinamar, com você. E o pior de Goiás, né, trazendo aqui para a nossa particularidade do Estado, é que nós perdemos uma senadora, né, uma cadeira no Senado, nós perdemos 2 cadeiras na Câmara, na Assembleia Legislativa, né, e isso é contraditório, né, para com o momento que a gente vive, que é o empoderamento da mulher, é a participação da mulher no dia a dia, em todas as etapas. Se nós formos ver em grandes empresas ou multinacionais, as mulheres estão tendo cada dia mais acesso, né, por sua competência, pela sua luta, né, no trabalho, seu profissionalismo. Aí quando vem na política, que é exatamente aonde de lá saem as diretrizes para que uma nação, tudo, né? que uma nação ande conforme o necessário, e a modernidade exige isso, e aí a gente vê uma coisa assim, eu chego a achar um absurdo, sabe? Esse decréscimo, principalmente no nosso Estado. E nós hoje, e outra coisa, deputadas federais, nós só temos 2 de 17 cadeiras, porque o Estado de Goiás tem 17 cadeiras para a Câmara Federal, e nós só temos 2 mulheres. E eu não vejo também, não estou ouvindo nenhum movimento em relação às entidades, para que as mulheres, o processo eleitoral passou, mas para que as mulheres venham ocupar cargos importantes políticos, né? Bem, né? Porque precisa-se, aonde há uma mulher no processo de discussão, há um enriquecimento, há ganho para todos, né? Então, eu acho que realmente é lastimável, é lastimável. E esses 50%, nós tivemos quase 25% de aumento na Câmara Federal, né? Porque nós tínhamos 51% do número de mulheres eleitas em relação à mesma eleição em 2014. E aí, Federal, ainda né? federal, ainda é irrisório. É irrisório. O número passou de 51 para 77. Isso quer dizer que a nova Câmara vai ter 15% de mulheres na sua composição. Pois é, 15%. É muito pouco. É muito pouco. E aí, não dá para a gente entender, né? Não dá para a gente entender, né, doutora? Que a gente luta tanto para esse espaço. É verdade. E eu vejo da seguinte forma. Segundo as pesquisas, o eleitorado feminino é muito maior do que o masculino, né? 52,5%. Isso, segundo as pesquisas. Então, assim, a gente vê que são as próprias mulheres que preferem... Claro que a gente vai analisar em outros quesitos também, que a gente vê, principalmente né? o técnico, Isso, o técnico. Mas a gente percebe que as próprias mulheres, elas não querem votar em mulheres. Elas não gostam de eleger, ou por desconfiança, ou por não acreditar na competência, ou às vezes até mesmo porque não conhece. Mas assim, eu prefiro acreditar que é porque não querem, porque a gente pode passar a conhecer, né, aquela que é candidata. Eu não preciso de ter intimidade. Na verdade, ninguém vai ter intimidade, né, com o candidato, a não ser que seja alguém que saiu lá do seio familiar, do convívio, né? Então, o que você pode fazer é conhecer o seu candidato, passar a ver propostas, né, ver como que era o comportamento anterior, né, como que se comporta na sociedade, como que se comporta na sua função que exerce na atualidade, né, porque assim, todo mundo que candidata tem algum cargo secundário, né, então assim, você vai analisar essas questões, aí sim você passa a ter credibilidade. E a questão de que fomos tão frustradas na questão, até mesmo uma vez você até disse, Blenda, que seria até mais difícil porque tivemos uma presidente, né, mulher, e aí fez tanta bobeira no nosso país, que agora as pessoas também ficam meio, né, ressabiadas, tipo assim, será que vai dar? A chance de a gente ter uma mulher presidente agora é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas eu trago mais para o lado, sabe de quê? Eu acredito que nem é a questão assim... É o meu ponto de vista, não pelo gênero, não é isso. Primeiro, parte do pressuposto que se nós não tivermos realmente uma reforma política no Brasil, então toda essa discussão nossa pode esvair ao nada por um motivo. Não há reforma. Tendo a reforma, esse horror
de ter que ter por obrigação X%. O que acontece? Os partidos, as entidades, os segmentos, eles não se preocupam com a situação de a mulher participar. Aí, quando chega o processo eleitoral, saem correndo, pegando qualquer pessoa, e eu não estou dizendo qualquer pessoa porque qualquer uma, não. É a que está ali militando há tempo, mas pega ela sem ela estar preparada, não houve um preparo, não houve um convite anterior para que houvesse uma mudança, né, de pensamento daquela pessoa. Porque o que eu acredito? Eu acredito que a mulher, ela não se propõe a ser candidata, porque a política hoje no Brasil, a política partidária hoje no Brasil, ela está aí, e nós vimos no processo eleitoral agora, uma coisa assim tão absurda, é tanta discussões, é umas guerrinhas sem fundamento nenhum, que a mulher pensa antes. O homem não, ele vai pronto. A mulher não. A mulher ela já ela não vai se expor. Ela pensa primeiro, ela pondera uma série de coisas. Ela sabe do expor da família, o expor dela naquilo ali. Ela não conhece bem os partidos, porque a gente realmente não conhece quem está por trás de tudo isso muitas vezes. Então eu acho assim que a mulher, na verdade, ela se preocupa mais em se colocar à disposição para um pleito, já que não há um trabalho feito anterior a isso, de conscientização da mulher, da participação dela efetivamente no processo político, da importância que é. Então, eu acho que a reforma política poderia vir trazer uma visão mais ampla para a mulher ter coragem de militar. Vou te contar por quê. Tem uma coisa mais importante do que ser educador? Não há, porque não tem como não haver o educador. Ele é o princípio da sociedade. Assim como nosso princípio é Cristo, o professor, o educador é. E olha que elas passam por situações absurdas para conseguir dar uma aula. Nós conhecemos professores que 25% do salário dele ou mais, ele gasta para dar a aula, porque ele tem aquele amor. Então, por isso que eu digo que a mulher é o maior número de educadoras. E o dia que a mulher acreditar que a política é um meio e que ela vai entrar não por número, mas por capacidade, sim. Aí a gente vai reverter esses números. Sim, e complementando, Edna, a questão assim, a mulher ela não quer se expor e quando ela conhece aquelas que são sérias e querem desenvolver um trabalho de excelência, que são capacitadas, elas tem esse apoio. Não têm um apoio dentro do partido, porque na minha opinião, essa cota de 30% reservado para mulheres é uma vergonha, porque na maioria das vezes elas não recebem o apoio financeiro que mereciam, né? Então, assim, como que vai fazer uma campanha, principalmente dos partidos pequenos? Quanto menor o partido, pior é vergonhoso o financiamento, aquele recurso que se destina à candidatura dela. Então, assim, aquela mulher que é séria, ela jamais vai se expor, porque primeiro ela sabe que hoje é muito difícil. Nós tivemos prova disso nessa última eleição, que chegou ao extremo, né? Uma eleição, assim, barbaridade, de um lado e do outro. Então, a mulher, ela vai pensar muito, como você mesmo disse, ela é uma mãe de família, né? Ela tem uma família para zelar, tem filhos. Toda a culpa fica nas costas da mulher. A mulher entendeu? Que tem que ter a sabedoria do lar, é a mulher que tem isso, a mulher que tem aquilo. Mas a eficiência é tão grande que sobrecarrega, né? Demais. Então, se Deus hoje me perguntasse, você queria... Eu não sei. Porque ser mulher é muito chato. É cansativo. Não é sim. É cansativo, tudo é a mulher. Edna. É a mulher que tem que ter... Não. É sim. A mulher tem que estar arrumada porque a outra critica, porque a outra não apoia, porque a outra compete, porque o cara não sei o quê, porque o marido não sei das quantas, porque a família... É muito chato. É muito exigente o Não papel da mulher. exigente? Muito, demais. E a criança, quando ela já nasce, ela já é exigida, né? Ela é criada diferente do menino. Já começa por aí. Então, assim, aí voltando nessa questão, a mulher, ela fica, né? Ela fica Tô assim... prestando atenção pra você falar aí, porque eu não aguentei. Ai, tudo bem. Então, assim, ela fica
fica preocupada. Agora não, aquelas que querem, que acreditam, né? Porque tem muitas que acreditam. Não, mesmo com pouco recurso, eu acredito que eu vou fazer a diferença. E encaram um pleito eleitoral. Essas e são aí, guerreiras, são guerreiras, né? E aí a gente vê a decepção. Igual nessa última campanha que a gente tivemos, teve uma candidata que ela teve o mínimo de votos, 4 votos. Pensa a frustração que ela ficou, né? E se a gente for ver o partido, o financiamento, o recurso que destinou para a campanha dela, gente, é irrisório. Não Gente, dá. Não a dá. reforma política, ela tem que haver, ela se faz necessária, aliás, já passou da hora exatamente por isso, porque os fundos partidários, isso é um engano, isso é um engodo. Tem que Você haver sabe por quê? fiscalização. Eu milito na política partidária há anos, vamos deixar as datas aí, mas esses recursos, eles não chegam aqui, gente. Sabe, eles vêm numa velocidade, mas perde o caminho. Para os homens. Perde o caminho. Mas não pros homens chegam, chega. sabe? Para as mulheres não chega de jeito nenhum. incrível. Nem emprestando o nome não chega. É a realidade que a gente viu nesse ano. Então é um absurdo. É tenso, mas é a realidade. Nem emprestando nome, porque a maioria das mulheres foram candidatas emprestando nome. E não ficam frustradas, porque pode... Gente, mesmo que está emprestando nome, não está sendo aquela candidata, ela ainda tem a esperança. Sim. Gente, ela sabe que ela não tem chance nenhuma, mas ela ainda tem a esperança. O pior é que ainda cria o psicológico da pessoa ainda atrapalha. E o financeiro não vem. Vem menos da metade para ela, e ela engaja, e ela vai, e ela luta, ainda arrasta o nome dos outros. E na proporcional vem o nome de quem? De homem. Sim. Na majoritária, na verdade, vem o nome de quem? De um homem. E ela tem que falar o do cara, e o valor para ela vem menos da metade. Isso é o quê? Uma sacanagem. Menos da metade e quantas reuniões ou comícios ou grandes encontros que você tem que estar lá cutucando o cidadão que tem uma candidata ali do lado não fala do partido nome dele, que ele sequer lembra, que ele sequer sabe. Entendeu? Infelizmente ainda sabe, faz conta que não, né? Não, a maioria eles lembram, sabe por quê? Aquele nome que tá ali, o amigo. A mulher, ele nem sabe, nem se lembra. Infelizmente ainda é uma sociedade muito machista. Mudou, assim, a gente teve amenizou, porque a gente não teve uma mudança. Tanto é que estamos aí, né, na luta. Os resultados são aí, né? Os resultados de tanto de violência, de preconceito, de machismo, estão aí. Então, assim, amenizou um pouco para algumas coisas. Ou seja, hoje a mulher ocupar um cargo na política foi uma evolução, né, nesse sentido, porque de lutas e lutas atrás. Funções em cargos importantes. Então, assim, teve uma melhoria, mas ainda falta muito. E tem que começar essa mudança, principalmente na cabeça das mulheres. Porque quando elas mudarem a cabeça, o pensamento, eu posso, né? Eu sou maioria, aí sim nós vamos erradicar. Eu acredito que pode até chegar chegar a mulher tomar erradicar. consciência de que ela não está fazendo favor a ninguém e que ela não precisa participar do processo eleitoral, né, da política partidária. Por favor a ninguém, esse espaço é conquistado no dia a dia, sabe? Aí as coisas mudam. Mas aí isso vem de tudo aquilo que a gente sempre diz, né? Aí nós voltamos lá, né? A educação, né? A educação que começa de casa, como que a mãe passa para essa filha a sua posição na sociedade, né? E depois vem na escola, que dá continuidade, né? De tudo isso. E isso é fundamental. Verdade. Né? Então não tem. É a mulher que constrói o machinho, como é ela que diz para a filha que ela pode ser essa grande mulher, porque o espaço é de igual tamanho e importância. Verdade. E assim, a mensagem que eu quero passar para vocês, para nós, né? Porque eu também me incluo nos nossos telespectadores, é o seguinte: a mulher, ela, a partir do momento que ela se conscientizar, eu posso, e ela passar a deixar essa questão que nós mulheres temos, não adianta, que todas nós temos, de descriminalizar a mulher. Diminuir, entendeu? De falar mal, de criticar, aí nós podemos crescer. Juntas, podemos olhar a outra como uma rival, não né? somos rivais. Gente, somos mulheres, somos todos iguais, né? Diante de Deus, somos todos seres humanos iguais, somos, né? Não temos diferença.
O que tem de diferença é a nossa mentalidade. Essa é a diferença, o nosso comportamento na sociedade. E assim, a mulher, quando ela ocupa um cargo importante, vamos colocar da nossa última, né, que foi a presidente, a Dilma Rousseff. Ela, assim, a gente vê que teve vários pontos negativos, não vamos aqui discutir a pessoa dela, teve pontos negativos, né, não fez para o país, estava sob o comando dela, né, por mais que precisa de outros fatores que a gente já conhece, que não, ela não governa sozinha, foi influenciada e etc. Porém, assim, a gente não pode analisar que mulher nenhuma agora não é capaz. Né? Não podemos ir por esse lado, porque todos somos seres humanos, passíveis de erros, ninguém é igual e ninguém é igual. Se ela fez errado, tem outra mulher que pode se levantar, né? Com uma posição, se destacar com uma capacidade diferente da dela e tratar com seriedade. E isso eu não digo só para governar o nosso país. Estado, né? É isso. E também em funções em empresas, né? Vamos para secular aqui, nós sem ser política. Candidatas a governo, só uma. Só uma? Só uma mulher. E aí já olha, não, mas, né, e acaba centralizando só em partidos que a gente já está acostumado. É isso que o Brasil tem que parar também, né, com essa centralização ou na divisão de duas vertentes. Gente, o Brasil pode ter 3, 4, quinta via, ela não tem necessidade de ser partidária direita ou esquerda, ou extrema esquerda até ou extrema direita. Até porque nós somos um país que não tem esquerda e direita, nós né? temos que parar até com porque isso. Não tem essa definição, nós não temos uma sociedade politicamente instruída para nem saber o que é direita e esquerda. Isso é um discurso eleitoreiro, puramente eleitoreiro né? E superficial, exatamente. Agora é interessante que você falando aí, eu pensando aqui sobre a questão da ex-presidente. O que ocorre é o seguinte, não pela vista, ela não estava ali, e não foi a questão de incompetência, ela só continuou dirigindo um trem descarrilhado. O maquinista, ela virou maquinista de um trem já descarrilhado. Então, não foi, acredito eu... já fazia essa Então, estou na zorra mesmo. O que ocorre é que ela já pegou o trem desgovernado, tá? Ela foi colocada para manter-se, ocupar-se um lugar de onde aquele que acreditou que era o dono eterno daquele lugar, voltaria e falava para ela, dá licença, você foi útil. Mas ela teve que continuar fazendo os desmandos, que hoje a gente sabe aí onde está, mas ficou bom, porque ela foi afastada, está no lugar dela, respondendo aquilo que é necessário, mas está pagando mesmo a quem fez tudo isso. Então, eu não culpo tanto ela, eu culpo como ela foi usada. E ela, não vejo que ela, em momento algum, ela teria força, mesmo que quisesse, não fazer, porque o machismo impera no Congresso e ela não teria condições de sair disso. Eu disse, ela não governa sozinha, né? Não, e no caso, igual nem o nosso presidente... Sozinho, quanto mais alguém o nosso presidente eleito, né, que vai assumir em janeiro, ele também vai ter um grande desafio pela frente. E é isso que nós vamos falar amanhã. Então eu já estou adiantando. Vamos deixar essa análise, então, aí, já que a gente já fez essa análise de Estado, Senado e a Câmara dos Deputados, agora a gente vai, amanhã, fazer uma análise, então, da eleição do presidente Jair Bolsonaro, do PSL. Você quer saber a nossa análise? Amanhã, aqui no Canal 14 e também aqui no nosso canal no YouTube. Edna Mendes, até amanhã. Até amanhã. Doutora Dinamar, até amanhã. Até amanhã, hein? Fica ligadinho. É isso aí, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, eu conto com a sua audiência qualificada. Aguardando vocês. Até amanhã. Até amanhã. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Mulheres, cabeças e muito equilibradas. Ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas. Escuta esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser a tua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade.
vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Mulheres em Pauta.